Boa tarde, pessoal. Agora eu vou gravar a resolução da questão 16 da lista da professora Fabiana, que é uma questão sobre esboço de plano, certo? Vamos lá. A gente pode começar aqui pela letra A, certo? A letra A, ele quer que esboça esse plano aqui, né? Π 3x mais 4y mais 2z menos 12 igual a zero. Então assim, né? Vamos lá. Para começar, esboço de plano, né? É um pouco cansativo se você parar para pensar se você vai esboçar o plano todo, né? Então a gente só esboça uma parte do plano e já tá tudo bem, né? Tô usando aqui uma vista meio frontal, mas acho que dá certo. E o segredo, né, pra gente conseguir esboçar os planos é a gente pegar a interseção com os eixos coordenados, né? Por exemplo, qual a interseção do plano com o eixo Z? Como a gente sabe isso? Vai ser quando o x do plano, ou seja, vou colocar aqui, né? Interseção, vamos lá. Fica muito mais fácil a gente pegar interseções em vez de ficar analisando ponto por ponto. Então, interseções dos planos é o quê? Com o eixo Z. O que significa interseção com o eixo Z? Significa que o x desse ponto é zero e o y é igual a zero também. Interseção com x, mesma lógica. Significa que o y é igual a zero e o z é igual a zero. Interseção com o eixo y, significa que o x é zero e o z é igual a zero. Então, né? Então, vamos pegar uma de uma em uma, né? Então, vamos lá. Interseção com o eixo z. Pra gente poder, né? Pegar os três pontinhos e esboçar direitinho aqui. Interseção com o eixo z. Vamos lá. Aqui vai zerar, né? A gente vai zerar. A interseção significa que o x e o y é zero. Então, a gente tem que ir por essa equação aqui, né? 2z menos 12 igual a zero. Ou seja, z é 12 sobre 2, que é 6. Então a gente já tem uma, vamos supor que seja aqui mesmo, né? Esse ponto 6. Agora interseção com x, né? Interseção com x, ó. Deixa eu pegar aqui. Interseção com x. Agora o x ele fica aqui. E o y é zero, né? Então aqui 0 e aqui 0. Vai ter que 3x menos 12 igual a 0. Ou seja, x é, por essa equaçãozinha, né, vai ser 4. Né? Então a gente já sabe que quando o z for 0, aqui, ou seja, o ponto que o plano toca o eixo x aqui é o ponto 4, né? Então vamos supor que esteja mais ou menos por aqui. X igual a 4. Né? Então, depois a gente vai só ligar os pontos. E a interseção com o eixo y finalmente, né? O x0, o z0. Então, 4y menos 12 igual a 0. Então, y é 3, né? Então, toca mais ou menos um pouquinho antes do 4, né? Aqui, por aqui. 3. Então, agora é só a gente ligar esses pontos, né? Obviamente não tá tão, né, simétrico assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouco melhor. Certo? Então, em suma, seria isso aqui o plano. Né? Obviamente ele continua infinitamente, né? Então a gente pode até tentar fazer uma prolongação aqui, né? Porque planos são infinitos, certo? Uma prolongaçãozinha que mantém a inclinação dele, né? Que mantenha ele mais ou menos como ele é. Minha visão que eu desenho ficou meio ruim, mas se a gente fosse pegar aqui a visão do eixo do plano XZY, né? Ele seria, se a gente fosse ver de lado ele, né? Seria basicamente uma reta que toca aqui no 6 e aqui no 3, né? Uma reta aqui. De lado ele seria isso, né? E realmente faz sentido, porque é um plano, quando você vê de lado, realmente é uma reta, né? Ele não tem espessura, certo? Então, o esboço desse plano, né, e dos outros é bem parecido. Mas vamos lá tentar esboçar agora. Não vou fazer todas, mas vou fazer a maioria. Vou fazer a letra C. 4y mais 2 é igual a 12. Então, de novo, né? Vamos lá. A gente pode simplificar essa equação aqui, dividir ela toda por 2, certo? Multiplicar por 1 meio, né? Os dois dados, a gente vai ter que vai ficar 2y mais z igual a 6. Então, vamos lá de novo.
Desenha os eixos, né? Como sempre. X, Y, Z. Aí assim, né? Quando assim. Aqui, se você pegar tipo, a interseção, sei lá, no plano ZY, realmente vai ser uma reta, certo? Porque o X não, nem aparece na equação, né? Então, quando a gente for pegar as interseções, não vai mudar muita coisa. Mas se a gente for ver isso aqui com uma reta, a gente pode ver isso aqui com uma reta decrescente que aqui do eixo, né, se a gente isolar aqui o Z, tem que Z é igual a 6 menos 2y, né? Então, isso aqui seria como se fosse uma reta decrescente aqui. Mas ainda vai ver como é a forma desse plano aqui, certo? Então, vamos lá pegar as interseções. Eixo Z, x igual a zero, mas não importa, né? Y igual a zero. Então, né, a gente já sabe aqui que Z vai ser igual a 6. Eixo Z, Z vai ser igual a 6. 6. No plano, no eixo Y, né? X igual a zero, Z igual a zero, então na equação ali fica 2y igual a 6, y igual a 3, né? Vamos tocar aqui mais ou menos. E a inversão com o eixo X, vai ter aqui, que significa que y igual a zero e z igual a zero. Porém, se você substituir isso aqui na equação, você vai ver que dá uma inconsistência, né? Porque não tem como, porque se você fizer isso, vai ficar 2 vezes zero mais zero igual a 6. Se você fizer isso, você vai estar dizendo que zero é igual a 6. Logo, o que isso aqui significa? Que não tem interseção com o eixo x, né? Não tem interseção com o eixo x. Ou seja, o plano simplesmente ele não toca o eixo x, certo? A gente pode até conseguir esboçar de outro jeito aqui, sei lá. Agora a gente vai ter que pegar outro ponto para falar a verdade, né? Pegar um ponto mais ou menos. Tipo, a gente já pode ligar isso aqui, certo? Na real, a gente já pode tipo, esboçar o plano todo mesmo, porque se ele não tem interseção com o eixo x, né? Então, tipo, ele não vai tocar ali, então basicamente você vai ver isso aqui sempre como uma reta, certo? Então é como se fosse uma reta que continua infinitamente, né? Então seria, se você colocar no GeoGebra, você vai ver que vai ser mais ou menos assim o plano. Ele não toca o eixo x, certo? Porque senão teria uma inconsistência. Vou até colocar pontilhado essa parte aqui, eu vou colocar pontilhado, certo? Porque realmente não toca. Certo? É como se tivesse um buraquinho aqui, certo? Então essa seria a letra C. As que não tem, né? Tem duas variáveis, tipo a letra B, a C e a D, a maioria é nesse esquema mesmo. E aí vamos agora fazer a F, né? Já segue o padrão e já fica. Fazer a E, na verdade. 3x menos 12 igual a zero. Quando só tem uma variável, é mais fácil ainda. Porque assim, se você olhar bem para essa equação, o que é que ela quer dizer? Ela quer dizer que seu vetor normal, se você for pegar o vetor normal, quem seria o vetor normal aqui, né? Seria 3, 0 e 0, né? Porque não aparece x nem z, então o vetor normal seria esse aqui. Então, se a gente for desenhar de novo aqui, calma aí. Y, x, z. Né? Se a gente fosse pegar o vetor normal disso aqui, desenhar esse vetor aqui, né? Um vetor que está ao longo do eixo x, né? Está ao longo do próprio eixo x. Estaria mais ou menos aqui esse vetor, né? N. Certo? Então, né, o que isso quer dizer? Significa que esse plano, agora se a gente pode usar o x nessa equação também, né, para deixar ela mais clara. Então, a gente usar o x, vai ter que x é igual a 4, né? Então, o que isso significa aqui pra gente? Significa que x é sempre 4, não importa o valor das outras variáveis, né? Todos os pontos desse plano, eles vão ter essa forma aqui. 4
y e z. Tipo, não importa quem esse y quer dizer, porque vai ser sempre 4. Então, vai ser todos os pontos que o x é igual a 4. Então, sei lá, 4 tá mais ou menos aqui, né? Então, basicamente, vai ser um plano assim, ó. Vai ser um plano em pé, basicamente, né? Porque só, quando o plano que só tem uma variável, realmente acontece esse fenômeno aqui, ó. Porque não importa o valor das outras coordenadas, né? Não importa, porque vai ser sempre 4x. Então, pode ser um ponto que está aqui, 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 não importa, né? O que importa é estar tá aqui nessa região que o x é 4, né? Tipo, aqui o y, sei lá, pode ser menos 1, né? Se a gente for pegar esse ponto aqui, por exemplo, o y pode ser menos 2. O z aqui tem uma altura, pode ser 6. Mas o x, ele continua 4, o x não muda, então, né? Então, todos os pontos desse plano, eles são representados assim, né? É um plano em pé, é um plano vertical, a gente pode dizer assim, né? O vetor normal, ele sai para fora aqui, né? Ele tá ortogonal aqui, o vetor que a gente viu ali, que é o vetor 3, 0, 0, certo? Ele tem que estar ortogonal aqui com o plano, certo? Então, né, a gente trata dos casos aqui. Caso com 3 variáveis, que você pega todas as interseções. Caso com 2 variáveis, que basicamente vira um problema de reta, né? Que a gente fez aqui nessa letra C. Que basicamente, tipo assim, se você olhar isso aqui de ladinho, né? Se você olhar por aqui, como se você estivesse observando em cima do eixo X, você vai ver basicamente uma reta, né? Isso que é interessante. Para você imaginar os outros pontos é fácil. Uma vez que você sabe que de lado é uma reta, então, e não tem espessura, né? Então você sabe que qualquer canto que você olhar, a partir do X vai ser uma reta. Então, se você olhar de cima, né, vai ser essa figura aqui. Uma rampa, basicamente, né? Se você olhar daqui, você vai ver como se fosse uma rampa. Certo? Então, aqui tá. Então, todos os casos foram tratados aqui. Então, essa foi a resolução da questão.